Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão, e minha irmã. Que alegria estarmos juntos para mais uma meditação da palavra. Dia 24 de setembro, vamos meditar Filipenses capítulo 1, versículo 20 a 24 e versículo 27. Irmãos, Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Pois, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne significa que meu trabalho será frutuoso, neste caso, não sei o que escolher. Sinto-me atraído para os dois lados. Tenho o desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim seria de longe o melhor. Mas para vós é mais necessário que eu continue minha vida neste mundo. Só uma coisa importa: vivei à altura do Evangelho de Cristo. Gente, meu Deus do céu, palavra do Senhor, que palavra linda de Paulo. Um homem santo, um homem santo, um homem que se deixou transformar por Deus, um homem que foi quebrado no seu orgulho, um homem que era orgulhoso ao extremo. Nunca nos esqueçamos que ele quis ter carta para ter o poder de destruir cristãos, de prender cristãos, e ele foi quebrado no seu orgulho. Porque ele já era um homem de Deus, assim. Ele era um homem da lei. Não é que Paulo era um homem mundano, era um homem que vivia na farra. Não, Paulo era um homem zeloso, Paulo era um homem da lei, um homem inteligente, só que era um cristão, um homem de Deus orgulhoso, vaidoso. Vaidoso, melhor orgulhoso, um homem orgulhoso. Talvez vaidoso porque era muito inteligente, falava várias línguas. Veja, Paulo foi quebrado no seu orgulho e ele está aqui num grande nível de santidade. Para falar o que ele falou aqui, ele está num alto nível de santidade. Cristo vai ser glorificado no meu corpo. Se Cristo vai ser glorificado no meu corpo, é porque eu vivi uma vida de santidade no meu corpo. Meus queridos, é importante a gente entender isso. Será que com a sua vida Cristo é glorificado? Um passarinho, ele glorifica. Você sabe que o passarinho glorifica a Deus? Ele glorifica a Deus só por existir. Um passarinho, ele glorifica a Deus só por existir. Então, quando o passarinho está cantando, ele está glorificando a Deus. Quando o passarinho está comendo, ele está glorificando a Deus. Quando o passarinho está fazendo seu ninho, ele está glorificando a Deus. O peixe glorifica a Deus só por existir. Então, se o peixe está lá no mar, nadando, no rio, ele está lá glorificando a Deus só por existir, só por viver. Agora nós temos razão, nós temos liberdade, coisas que os bichos não têm. A gente tem razão, a gente tem liberdade. Então, para nós é um pouco diferente. Você não glorifica a Deus só por existir. Também por existir você já glorifica a Deus. Mas, se você na sua existência começa a viver uma vida que não agrada a Deus, então você deixou de glorificar a Deus com a sua vida. Então Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida ou seja pela minha morte. Então qual é a vida que glorifica a Deus? É a vida que é agradável a Deus. E tendo uma vida agradável a Deus, eu vou ter uma morte agradável a Deus, uma morte em glória. A Virgem Maria glorificou a Deus com a sua... Na verdade, Maria, a igreja fala que ela foi assunta ao céu. Ela nem... É como se ela nem passou pela morte. Foi glorificada. Então os santos foram glorificados na sua morte, na vida e na morte.
Por quê? Para mim o viver é Cristo. Por que a vida de Paulo foi glorificada? Deus é glorificado com a vida de Paulo. Por quê? Porque a sua vida foi Cristo. Gente, enquanto na época de Jesus tantos não ficaram apegados à lei, não aceitaram Jesus, não reconheceram Jesus como Senhor, não quiseram viver a vida de Jesus, que ficaram apegados às suas leis, às suas tradições. Paulo era desses, mas Paulo fala, não, eu entendo que Jesus, a qual eu persegui, porque Saulo, eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Paulo se converte, Paulo adere a Jesus. Olha o que Paulo está dizendo, o viver para mim é Cristo. Paulo assumiu Cristo para a vida dele. Gente, aqui está o segredo. Assumir Cristo para a tua vida. Cristo tem que fazer parte da sua vida. Entretanto, se o viver na carne significa que meu trabalho será frutuoso, aliás, antes, Paulo fala, o viver para mim é Cristo. E o morrer para mim é lucro. Quem vive em Cristo não tem medo de morrer. Porque a pessoa quer tanto Cristo, que morrer é até melhor para ela se encontrar com Cristo. Porque para o cristão a morte é encontro com Cristo. É viver com Cristo para sempre. Então o cristão, na verdade, ele deseja a morte. Ei, é loucura isso, Frei. Não, olha o que Paulo está dizendo. Eu sinto-me atraído para os dois lados. Eu tenho o desejo de partir, eu tenho o desejo de morrer para estar com Cristo. Gente, esse é o desejo dos santos. Eu tenho o desejo de partir para estar com Cristo. O que para mim seria de longe o melhor. Morrer é melhor, porque eu estaria com Cristo. Mas para vós é necessário que eu continue a vida neste mundo. Então só uma coisa importa, que eu preciso viver à altura do Evangelho de Cristo. Que grande conselho. Então esse grande conselho para você, vivei à altura do Evangelho de Cristo, para que Cristo seja glorificado na sua vida. Que você dê glórias a Cristo com a sua vida e com a sua morte. Que a tua vida seja Cristo. Que a tua vida seja em Cristo, que a tua morte seja em Cristo, e você vai receber então a glória de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê perseverança para conquistar a sua meta final. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.